Só mais um detalhezinho, igreja. Você que está sentado aí, já se perguntou por que não existe o dia, o mês e o ano da vinda do Senhor? Já se perguntou isso? Você já teve a questão disso na mente? Por que Deus não deu o dia, o mês, o ano? Sabe por que Ele não deu isso? Sabe por que Deus não revelou o dia, o mês, o ano que Ele tinha que vir? Porque Deus não é como o homem. Deus não é igual ao homem. Deus não está no tempo nem no espaço. Nós estamos no tempo e no espaço. Nós conseguimos ver que o dia passou, chegou a noite e passou o dia. Ou passou a noite e chegou o dia. Deus não está nisso. Por isso que você vê que Deus não vive de dia em dia como nós vivemos. Deus vive de eternidade a eternidade. Entendeu? Deus vive de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos. Por isso que não pode existir dia dele vir. Não pode existir. Por quê? Porque na presença de Deus não há passagem de dias. Deus, um dia para Ele é 1000 anos, e 1000 anos um dia. Ou seja, o tempo na presença dele não passa. Por isso que Moisés esteve 40 dias e 40 noites diante de Deus, orando, intercedendo pelo povo, não é? Mas o que acontece? Moisés, durante esses dias, a Bíblia não diz que ele jejuou, ou bebeu água, ou comeu alguma coisa. Por que a Bíblia não relata isso? Apocalipse vai dizer o quê? Na presença de Deus, você não vê o tempo, não sente fome, nem sede. Quando Moisés desce do monte com as pedras, ou seja, com as tábuas da lei, quando ele desce, ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro. Quando ele vê isso, sabe o que ele se pergunta? Ele pergunta: ainda agora que eu saí, vocês já estão adorando outro Deus? Ele ficou irado e quebrou as tábuas. Mas o que acontece? O povo disse: Moisés, nós achamos que você estava morto, porque você ficou 40 dias e 40 noites desaparecidos. Eu acredito que naquele dia Moisés disse assim: o quê? 40 dias e 40 noites? Como assim? Não estou entendendo. Eu não vi o tempo passar. Por quê? Porque estava na presença de Deus. Na presença de Deus. Por isso que às vezes quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está na presença do Todo Soberano, você não vê o tempo a passar. Você fica de joelhos a orar. Quando você ir olhar para o relógio, você vai ver: não acredito. Ainda agora já são essa hora. Como é que passou aquele todo o tempo? Porque você estava na presença de Deus. A presença de Deus, o tempo não se vê, não se nota. Por isso que Deus não deu dia. Se Ele dizer que eu viria, por exemplo, se Ele dizer que eu virei no ano 5000, você ainda estarás no ano 5000? Não. Você não vai estar até aquele ano. Então, você vai viver a tua vida como você quiser e vai morrer perdido. Por isso que é necessário que Ele não anuncie a sua vinda. Porque, primeira coisa, porque Ele não vive no tempo nem no espaço. Ele vive de eternidade a eternidade. E o homem vive no tempo e no espaço dia após dia. E é por isso que ele pede lá em 1 Pedro, capítulo 1, ele vai pedir o quê? Sede santo em toda a vossa maneira de viver. De dia em dia tem de ser santo, porque não sabeis o dia em que eu voltarei. Porque se vocês soubessem o dia que eu voltaria, primeiro estariam em vossos deleites, só assim depois serviriam a mim. Mas vocês têm que ver,
que eu não voltarei no dia em que vocês imaginam. Então, é isso. Por isso que Deus não deu a data, porque Ele não vive de dia em dia como nós, não. Ele não é humano, Ele vive de eternidade a eternidade. Por isso que não existe dia. Entendeu? E a cada dia que você viver, você humano, tem que viver para Deus, tem que ser santo a cada dia, estudando a sua palavra, buscando profundamente o conhecimento de Deus e prosseguindo em conhecê-lo, para que quando talvez você morrer, morra salvo, na esperança. Porque quando Ele vier, os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos todos juntos arrebatados até os céus ao encontro do Senhor lá nos ares. E viveremos com Ele para sempre. Então essa é a palavra, temos que nos consolar com isso. E muitos pregadores não dão conta disso. Simplesmente não conseguem interpretar este conhecimento. Por isso que o Deus que vocês conhecem, ultimamente o Deus que é pregado nas igrejas, é um Deus chato, um Deus capenga, um Deus burro. Mas o Deus que nós pregamos, que estamos aqui lutando dia e noite, é um Deus tremendo. É um Deus que o homem não pode pisar no seu solo. Ele diz: tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa.